Minha rapaziada, primeira grande vergonha da temporada, logo no Campeonato Paranaense. Um jogo que eu nem vou falar que é pra esquecer, é pra lembrar. Esse jogo é pra ser lembrado e esse jogo é pra servir de motivação pra situações serem resolvidas. Porque é um jogo que escancara alguns problemas seríssimos que vêm desde a temporada passada. Então, enfim, muito difícil botar a cara aqui nesse momento, mas vamos tentar fazer uma análise dos problemas, tá? Eu acho que hoje, analisar que jogou bem, foda-se, sim. Eu acho que todos precisam ser responsabilizados. Todos os jogadores, todas as movimentações do Odair, todo mundo precisa entender que tem culpa no cartório dessa eliminação vexatória. E a gente fala que a Arena precisa voltar a ser um alicerce forte pro Atlético. A gente fala que a Arena precisa jogar a favor do Atlético. Mas fazendo essas vergonhas da mesma maneira ano passado que foi contra o Maringá, a Arena vai continuar sendo um calvário. Porque, assim, o Atlético foi rebaixado na Arena. O Atlético vem passando vergonhas sequenciais na Arena. Mas enquanto isso não mudar dentro de campo, cara, não vai ter bom ambiente em momento nenhum. Vamos começar falando sobre a falha do Léo, né? Eu acho que foi o primeiro ato dessa eliminação. E assim, cada vez fica mais sem clima pro Léo ser jogador do Atlético. Da mesma maneira que ficou sem clima por ele ser jogador do São Paulo, da mesma maneira que ficou sem clima para ele ser jogador do Vasco. O Atlético vai ter que se livrar do Léo Pelé. O Léo Pelé falha em momentos cruciais. O Léo Pelé deixa a desejar quando ele menos pode deixar a desejar. E agora, mais uma vergonha na conta do Léo. Na maioria dos momentos, talvez nem seja um zagueiro péssimo. Mas é o famoso zagueiro com sangue nas mãos. E eu preciso me retratar aqui. O Aguirre muito bem. A sequência do Aguirre é muito boa. A sequência da Aguirre é pra realmente pensar em titularidade ali pra ele. Porque traz uma segurança que o Léo tá muito distante de trazer. E aí, quando você tem uma falha logo no início, você molda muito o jogo, né? Você, transforma o jogo em tudo que seu adversário quer e tudo que você não quer. Que é esse ataque contra a defesa que o Atlético sofre de maneira absurda desde a temporada passada. O Atlético, ele é um time que, cara, assim, fica nítido que não sabe jogar dessa maneira. Rodou a bola, cruzamento. Rodou a bola, finalização travada. Rodou a bola. Ah, mas faltam reforços. Falta, é óbvio que falta. A gente fez um vídeo ontem falando aqui como um centroavante faz uma falta absurda nesse time. Lembrando, o Renan teve uma chance lá no começo do primeiro tempo. O que comprova o que a gente falou. A gente precisa do centroavante de área de uma qualidade maior que o do Renan. Porque senão as chances vão continuar surgindo pro pé errado. E desculpa, nesse momento o pé do Renan foi errado, o pé do Chiquete foi errado, o pé do João foi errado. Mas não adianta você ficar cruzando bola na área, tentando jogada forçada para um atacante que não é disso. O Viveiros não recebeu uma bola no mano a mano. O Viveiros não recebeu uma bola para atacar a profundidade. Então, assim, pra mim é difícil, cara. É difícil de entender a estratégia desse jogo, sabe? O que pra mim mostra a imitação clara do Odair. E aí a gente volta pra Paysandu na cabeça, a gente volta pra Cuiabá na cabeça, a gente volta pra Ferroviária na cabeça. Jogos que o Atlético teve que propor. E desculpa, cara, vai do técnico também. Se o técnico não cria o mínimo de mecanismo pra esse time funcionar, fudeu. Esse time hoje ele foi completamente instintivo, ele fazia o que dava. Qual a jogada minimamente trabalhada que a gente teve? Cara, cruzada no segundo pau pra alguém cabecear pra dentro da área e nem isso conseguiu acertar, porque a gente tinha 2 anões na lateral. Então, assim, semana muito preocupante. Porque o contexto foi o mesmo. O Atlético não sabendo jogar, propondo o jogo. O Atlético criando chances contra Londrina e contra o Corinthians. E o cenário é exatamente o mesmo. O Atlético
absurdamente frágil para construir qualquer coisa com a bola. A entrada no último terço do Atlético é péssima. Então, tá em casa jogando contra o Londrina, foda-se, todo mundo no final das contas quer vitória. E, bicho, não dá pra ter um time tão bundão que de 5 pênaltis perde 4. Não dá, velho. Enquanto tava sendo no Campeonato Paranaense, beleza. Agora custou uma eliminação. Custou pontos contra o Corinthians. Em uma semana. Em uma semana. Até quando a gente vai ter pênalti que é pra ser algo a nosso favor como algo contra a gente? Porque não vai ser possível, gente. Era pra gente sair na frente do Corinthians e ter o jogo a nosso favor. Era pra gente empatar num ótimo momento contra o Londrina e ter o jogo a nosso favor. O Atlético está se boicotando. O Atlético está optando, quando não define um cobrador de pênalti, desculpa. O seu Kevin Viveiros precisa assumir responsabilidade também. O seu Bruno Zapelli precisa assumir responsabilidade também. Seu Lucas Esquivel precisa assumir responsabilidade também para dar conta desse momento. Líder do grupo não é só pra dar discurso embaixador de clube, não. Fazer postzinho bonito no Instagram. Então, assim, a primeira vergonha da temporada aconteceu cedo. Ainda dá tempo de refrescar a cabeça, tentar consertar os erros e lembrar de tudo o que aconteceu de errado. Volto a dizer, não tem como a gente minimizar uma eliminação por um time mais fraco que a gente, como é o Londrina, de investimento menor que a gente, como é o Londrina. O Atlético não pode ser o clube que começa a normalizar fracasso. Então, assim, o seu Odair precisa ser cobrado, precisa apresentar mais. Os jogadores precisam apresentar mais. A diretoria do Atlético precisa pensar em jogadores para esse cenário de jogo. Um centroavante, cara, de área é obrigação, velho. Obrigação. A gente tá falando isso desde a reta final da temporada passada. Que o Renan não ia dar conta. Numa Série A. Não tá dando conta de Campeonato Paranaense, beleza, tá voltando de lesão. Não quero botar na conta do Renan, não, mas é uma lacuna muito clara no nosso elenco, é uma lacuna muito clara no nosso time. Então, assim, desesperador, mano. Desesperador já ter que lidar, assim, em uma semana a temporada do Atlético ruiu. Uma semana atrás a gente ia ganhar os 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, jogando bem com o time de aspirante. Em uma semana, a temporada do Atlético ruiu. Uma semana não, 4, 5 dias. Botar a cabeça no lugar eu agora pra, a partir de amanhã, a gente produzir bastante conteúdo. Tamo junto, Aranjo.